A natureza de um gênio é algo fenomenal. O status do brilhante reside em algum lugar além dos limites da cultura cotidiana. E essa incapacidade de se encaixar no esperado que produz o tipo de desvairado associado aos maiores do mundo, aqueles que proferiram as palavras mais perspicazes nos anais da história documentada e nas obras de arte criadas para expressar a visão do mundo que acompanha. Seriam eles também tolos desvairados? Os grandes artistas desse mundo são tingidos por um elemento de loucura, uma personalidade maior que a vida e a capacidade de expressar verdades eternas. Parece que para alcançar a verdade, a clareza e uma contribuição superior para a história mundial, é preciso ser mais tolo do que um empirista lúcido. Hilary Jack adota esse modelo para a interpretação da vida e preenche a lacuna entre o fato e a ficção, entre o real e o falso, entre a verdade de uma pessoa e a perspectiva míope de outra. E é nessa zona cinzenta, entre essas facções opostas, que reside o poder do filme Hilary and Jack, de 1998. Olá, gente fina, eu sou Angélica Hellish. Demorei um pouquinho, mas voltei para comentar alguns filmes que eu gosto bastante. Dessa vez, como vocês estão vendo, eu vou falar do filme Hilary and Jack, que é um filme de 1998, muito bonito, muito emocionante, que é baseado num livro que causou muita polêmica na época, né? O livro Um Gênio na Família, escrito pela irmã da artista Jacqueline du Pré, Hilary du Pré, uma flautista também muito talentosa, só que não obteve o mesmo sucesso que a irmã. Foi o Pierce e a Hilary que escreveram esse livro. O filme foi lançado apenas 16 meses após a publicação do livro. E na época ele já trouxe muita controvérsia, porque as pessoas achavam que estava maculando a história dessa grande artista que era Jacqueline du Pré. Mas é um filme que eu acho que ele trata com uma delicadeza e ele, apesar do escândalo, né, porque é uma história um tanto quanto escandalosa, eu vou comentar sobre isso, também trata muito da questão humana, né, do que é você amar tanto uma pessoa que pode ser e ter atos diferenciados, né, até pela própria genialidade, né. Claro que a gente tem aqui, isso é importante falar, que é o ponto de vista da irmã da Hilary e do Pierce. Então a própria artista não tem a sua biografia, né? Então quem gosta muito dela, todos os músicos, grandes maestros, né, que conheciam a Jacqueline du Pré, falam que na verdade isso trouxe uma mácula, né? Trouxe o escândalo para a história dela, sendo que ela trouxe um novo ar para a própria música clássica da Inglaterra, porque ela tinha uma performance cheia de vida, né, cheia de movimento, uma coisa que contrasta fortemente com qualquer apresentação artística clássica, né? No filme também isso é muito bem explorado, né? Quem interpreta a Jacqueline du Pré é a Emily Watson. E é um filme muito legal, assim, que eu tenho a sensação que ele tenha sido um pouco esquecido, né? Então eu acho que, como é uma obra-prima que vale a pena, né? Eu não cheguei a ler o livro, claro, mas como é uma obra-prima bonita, interessante, trata de música, né? A gente tem grandes filmes, né, que tratam de músicos, né, como O Pianista, por exemplo, né, só para citar um deles. Eu acho que esse filme aqui, que ele é autobiográfico, claro que tem um ponto de vista, então fica aquela questão, né, é um ponto de vista de alguém, né, alguém que está querendo contar uma história sobre a própria perspectiva, né. E você tem aqui uma história muito bonita, uma questão familiar, o amor entre duas irmãs, né? Essa quebra da intimidade que o sucesso trouxe, né? Então, afastamento e depois os problemas de saúde que a Jacqueline du Pré apresentou muito jovem, né? Eu vou aproveitar esse momento, inclusive, para poder falar um pouco, claro, dela, da Jacqueline du Pré, de quem foi a Jacqueline du Pré, para você saber, né? Porque mais do que o filme Hilary and Jack, ela teve uma carreira brilhante e ela foi uma estrela que brilhou fortemente e também se apagou muito prematuramente. Jacqueline du Pré nasceu em Oxford, Inglaterra, e foi a segunda filha de Derek e Iris du Pré. Iris era uma talentosa pianista, concertista e professora, tendo lecionado no Royal Academy of Music. Jacqueline começou bem cedo, ela começou a ter aulas com a mãe dela, que compunha pequenas peças com ilustrações para sua filha.
Aos 5 anos, Jaqueline já começava a estudar na Escola de Violoncelo de Londres e acaba vencendo um concurso de música, tocando com a sua irmã, a flautista Hilary Dupré. Jaqueline depois vai se transferir para Croydon High School. Seu professor entre os anos de 1955 e 61 foi o célebre violoncelista William Pleat. Em 1960, Jaqueline participa de uma masterclass com Pablo Casals em Zermatt. Em março de 61, aos 16 anos, faz a sua estreia formal no Wigmore Hall, em Londres, acompanhada por Ernest Lush. Então, com seu concerto de estreia, no Royal Festival Hall, toca o Concerto para Violoncelo em Mi menor, com a Orquestra Sinfônica da BBC, sob a regência de Rudolf Schwartz. Depois de se apresentar em Paris, realiza 6 meses de estudos no Conservatório de Paris com o professor Paul Tortelier e apresentou-se em Proms, em 63, tocando o mesmo concerto com o Sr. Malcolm Sargent. Ela apresentou tão bem o concerto que retornou 3 anos depois para apresentar o mesmo trabalho. Jaqueline Dupré tornou-se a favorita no Proms, aparecendo lá até o ano de 69. Em 65, aos 20 anos, ela gravou o concerto que a fez muito famosa, que é o Concerto de Elgar, pela EMI, apresentando-se ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres e também com Sir John Barbirolli, o que lhe trouxe reconhecimento internacional. Jaqueline também apresentou o mesmo concerto com a Orquestra Sinfônica da BBC, sob a regência de Antal Dorati, na sua estreia nos Estados Unidos, realizada no Carnegie Hall, em 65. Em 66, ela vai para a Rússia, a fim de estudar sobre a orientação de Mstislav Rostropovich. Este, então, acabou ficando tão impressionado com a sua aluna que, no final da tutoria, declarou ser ela a única violoncelista da nova geração que poderia igualá-lo ou superá-lo. Desde então, Jaqueline Dupré apresentou-se com grandes orquestras. A artista usava 2 violoncelos, um Stradivarius de 1673, atualmente inclusive chamado Stradivarius Dupré, e um de 1712, denominado Stradivarius Davidov, em alusão inclusive ao seu antigo proprietário, que foi o grande violoncelista Karl Davidov. Quanto à vida pessoal, Jaqueline Dupré conheceu o pianista e maestro Daniel Barenboim no dia do Ano Novo de 1966, logo após o término da Guerra dos 6 Dias. Ela havia cancelado todas as suas apresentações e então eles voaram lá para Jerusalém. Ela converteu-se ao judaísmo e eles casaram-se no dia 15 de junho de 1967, no Muro das Lamentações. O casamento trouxe uma das mais frutíferas relações na música. Em 1971, Jaqueline Dupré começou um irreversível declínio, com a perda da sensibilidade nos dedos e outras partes de seu corpo. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em outubro de 1973. Jaqueline Dupré morreu em Londres, no dia 19 de outubro de 1987, aos 42 anos. Nesse momento aqui eu quero aproveitar para falar para vocês um pouco sobre o diretor e os artistas envolvidos, alguns artistas. A começar pela maravilhosa Emily Watson. A atriz Emily Watson já é bem conhecida do cinema. Está acreditada em pelo menos 69 créditos no IMDb. Dentre seus filmes mais famosos, ela está no filme do Paul Thomas Anderson, que é Embriagado de Amor. Ela está, por exemplo, em Dragão Vermelho, que ela faz uma personagem cega, fantástica a atuação dela no filme. Está também no filme Park Gosford, o Gosford Park. E eu gosto bastante também da Emily naquele filme Equilibrium, que é um filme de ação, que é uma espécie de Fahrenheit 451, uma versão diferenciada, assim, onde ela faz um personagem muito dramático. E aqui é uma atuação muito forte, muito dramática, e ela recebeu muito reconhecimento pela atuação nesse filme. A gente tem também a atriz Rachel Griffiths. Essa atriz ela é maravilhosa, Eu vou ficar repetindo essa palavra, mas elas são realmente incríveis. É uma escalação de elenco fantástica, perfeita, Ela é conhecida, eu acho que talvez principalmente porque ela participou daquela série fantástica, A Sete Palmos.
Ela faz uma personagem assim muito controversa, né? E também, claro, obviamente, cheia de nuances. Então, eu acho que essa atriz, eu lembro que eu havia conhecido ela naquele filme Casamento de Muriel, né? Que ela faz uma personagem maravilhosa, né? Aliás, o Casamento de Muriel é um ótimo filme para a gente poder discutir aqui. Depois você deixa aqui também nos comentários se você gostaria que eu comentasse sobre o Casamento de Muriel. No filme ela faz a Hilary Dupré, né? A versão já adulta, né? Que é uma mulher, obviamente, frustrada, né? O filme não esconde a frustração dela ter se sentido ofuscada pelo sucesso da irmã, e também uma questão justamente controversa, né? Da relação que existia entre a Hilary Dupré, o marido dela, e a própria Jacqueline Dupré. O filme também conta com o David Morrissey. Você vai lembrar dele talvez mais facilmente, que ele foi o governador na série The Walking Dead, né? Então ele fez um personagem bem um personagem que ninguém gosta, né? Um personagem que nos quadrinhos ele é um personagem bem violento, né? Mas ele tem vários créditos aqui no IMDb e, na verdade, eu gosto muito do papel dele, né? Que ele coloca uma força, né? Uma presença muito forte no filme. Ele não passa despercebido, apesar do foco principal estar na história das duas irmãs. Você vai ter aqui também o veterano ator que é maravilhoso, um ator fantástico, que é o Charles Dance. Charles Dance está acreditado em muitos filmes famosos, né? Mas, obviamente, as pessoas talvez o conheçam e lembrem dele muito, né? Que ele foi o Tywin Lannister, né? Naquela série famosa Game of Thrones. Aqui no filme, interpretando esse papel que é do marido da Jacqueline Dupré, está o ator o James Frame. Ele faz também um papel legal aqui no filme, né? O filme não explora muito, né? Diz que existe na vida real uma questão polêmica se o Daniel Barenboim, ele abandonou a esposa na época da doença, né? Diz que ele tinha algumas outras relações, também nada é comprovado, né? Hoje em dia ele é um cara que ele inclusive é casado, né? Casou com uma outra mulher, tem filhos, né? E o filme meio que explora isso daí, mas de uma maneira muito cautelosa, né? Mas aqui eu acho que o papel dele também é um papel bom. Eu gosto desse ator aqui, eu acho que o desempenho dele é ótimo fazendo esse grande músico, né? O ator também é famoso pela aquela série Os Tudors, né? The Tudors, True Blood. Ele trabalhou em Tron Legacy, então ele tem bastante crédito no IMDb, né? Aqui eu acho que ele desempenha muito bem o papel dele. Agora, talvez a parte mais importante, né? Porque aqui a gente tem um diretor que depende muito dele, claro, também do roteirista, né? Quem escreveu o roteiro foi o Frank Cotter-Boyce, que escreveu baseado no livro. Mas o diretor, o Anand Tucker, que ele já tem trabalhos fenomenais, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de Moça com Brinco de Pérola, né? Que eu até acho que, na verdade, apesar da Scarlett Johansson ter uma carreira precoce, né? Ela começou criança. Eu acho que ela brilhou muito em Moça com Brinco de Pérola e alçou a carreira dela, né, ao auge que está hoje em dia, uma das atrizes mais bem pagas, né, de Hollywood. Mas aqui ele trabalha com muita delicadeza, que essa história traz muita poesia, né, para questões que poderiam até ser controversas, né? E mesmo assim o filme acabou trazendo polêmica e escândalo, né? Mas eu acho que nas mãos do Anand Tucker o filme eleva, na verdade, o que poderia ser só um filme sobre o escândalo de uma grande artista, de uma grande mulher, na verdade acaba sendo sobre a tragédia de uma família, né? Então eu acho que ele é bem delicado como ele toca nesse assunto aqui. Falando um pouco sobre o começo do filme, nós veremos cenas onde vemos Hilary e Jack, em sua versão criança, brincando juntas na praia. Elas constroem um castelo de areia, exploram as rochas perto da costa e fazem outras coisas, quando então a figura de uma mulher aparece na areia, ao longe. Jaqueline vai investigar. Fica apenas um instante e depois retorna. É aí que a intensa rivalidade das irmãs vai começar. Hilary é uma flautista muito talentosa, tanto que ela na família é a mais famosa. Ela se apresenta em vários recitais e ganha muitos prêmios,
Jack toca violoncelo, só que não toca muito bem. Quando Hillary é convidada para participar de um concerto na televisão, Jack é informada que a única maneira de continuar se apresentando com a irmã é se tornar uma violoncelista bem melhor. É aí que veremos então a Jack começar a treinar sem parar, porque ela quer, na verdade, estar junto da irmã. Com esse objetivo em mente, ela começa a praticar constantemente. Depois de um tempo, ela se apresenta com sua irmã em recitais e ambas então vão receber elogios e aclamação. Se repare que Hillary fica triste com isso, porque ela não é mais o foco das atenções. O tempo passa e veremos Hillary e Jack se tornando mulheres já adultas. Enquanto Hillary repara que não tem todo o talento que achava que tinha, enquanto isso sua irmã vai ficando cada vez mais famosa, vai sendo convidada para recitais, a família mesmo vai reparando que ela tem muito mais capacidade, então investem muito mais nos estudos dela, né? Hillary vai sendo deixada de lado. E é aí que ela vai conhecer o marido dela. No filme, se repara que mesmo quando Jack começa a ser convidada para fazer turnês na Europa, para se apresentar em outros lugares, ela tenta levar a irmã. Ela quer sempre estar ao lado da irmã. Esse filme eu divido ele, obviamente, com muitos em 3 atos, né? A infância das irmãs, né? Na família, perspectiva da Hillary e por último a gente terá então a perspectiva da Jack, da Jacqueline Dupré. Enquanto Jack está viajando em turnê, Hillary acaba então voltando para casa. Ela percebe que realmente não tem condições de continuar os estudos com a flauta, porque não tem, ou é por uma questão de insegurança, ou afinal de contas ela é irmã da grande Jacqueline Dupré. Então ela não consegue se apresentar, não consegue evoluir e está pensando seriamente em deixar a flauta de lado. Ela acaba conhecendo então o Kiefer Finzi, que é um colega muito extrovertido e é filho inclusive do compositor Gerald Finzi. E os dois acabam então iniciando um relacionamento amoroso. A Hillary começa a tocar em uma orquestra comunitária, onde conquista de certa maneira alguma fama. E quando Jack retorna e fica sabendo que a irmã vai se casar, ela, pela perspectiva da Hillary, ela meio que se desfaz, né, do relacionamento da Hillary. A Jack fala que ela não é importante o suficiente para poder ter uma relação. E as irmãs, com o tempo, se repara que elas vão se afastando, né? Afinal, agora a Jack acaba viajando para vários lugares, né? Nunca está em casa, acaba tendo renome internacional. A Hillary acaba se casando e vai construir uma família. Hillary vai viver uma vida simples no campo junto com o marido, aonde é uma vida de fazenda. Então, na verdade, a preocupação é cuidar dos animais, cuidar da fazenda. Nessa época, a Jack já é muito famosa. Você já vê ela, por exemplo, se casando com Daniel Barenboim, que é um pianista até hoje muito famoso, é vivo ainda, né? E, enquanto isso, o contato entre as irmãs está cada vez muito mais escasso, eles quase não se veem, né? Inclusive aparece a Jack apresentando o que virá a ser o marido dela para a família de uma maneira muito moderna, né? Afinal, ela é uma mulher que viaja o mundo inteiro, ela conhece várias pessoas, a família fica um tanto quanto surpreendida, né? Tanto quanto a família também ficou surpreendida pela postura do Kiefer, né? O marido da Hillary é um cara muito... Ele percebe a rivalidade entre as irmãs, ele percebe o quanto Hillary se sente ofuscada, entristecida porque a família não se importa com ela, e ele dá total foco assim para ela e faz ela parecer a pessoa mais fantástica do mundo. Ela se sente muito amada e muito querida por ele, tanto que a evolução do casamento é uma coisa bem rápida. Ela se casa muito rapidamente com Kiefer. A família guarda os recortes de jornais, toda a fama, todos os shows que a Jacqueline Dupré tem pelo mundo. É um verdadeiro orgulho entre a família, e a própria Hillary também tem um álbum de recordações da irmã, onde você vê que para ela é muito importante, né, continuar acompanhando a carreira da irmã, o sucesso da irmã. Ela vive uma vida muito tranquila com o marido, com os filhos. Ela tem 2 filhos com ele e é uma vida pacata, enquanto a Jack não. A Jack está viajando o mundo. Ela é uma mulher famosa, ela conhece vários músicos importantes, ela já gravou álbuns, como eu mencionei no começo, né, para EMI, fez uma apresentação para a BBC. Então, na verdade, ela é uma mulher rica, é uma mulher famosa e muito bem casada e aparentemente com um casamento muito feliz também. E aí que a gente vai ter no filme uma surpresa, porque no meio desse idílio aí, afinal, a Hillary está tão feliz com a família,
Um belo dia aparece quem? A Jack, com seu violoncelo nas costas, aparece de surpresa na fazenda para fazer uma visita sem ter dado sequer um telefonema. As irmãs brincam, recordam do passado, solfejam músicas e tentam adivinhar que músicas são. O Kiefer, inclusive, ele também fica muito contente com a visita da Jack, né? Então parece que toda aquela distância que havia entre as irmãs, nesse momento foi totalmente apagada. Elas estão juntas de novo, brincando, né? E qualquer ressentimento e qualquer mágoa foi deixada para o lado. O filme vai mostrar uma coisa que está escrita no livro, que realmente é o alvo da polêmica, né? Porque, até por brincadeiras e por insinuações, a Jack dá a entender que gostaria de ter relações com o marido da irmã, a Hillary. Então você fica, né? Nesse momento eu fiquei assim, né? Assim, é meio, né, complicado, né? A tua irmã aparece na tua casa e quer fazer um trisal, né, com você, né? Detalhe, com o marido, né? Então, quando a Hillary demonstra não estar acessível para essa ideia, ela tem um ataque, né? Ela tem um momento que ela, inclusive, ela tira todas as roupas, vai ficar naquele lugar gelado, né? Congelando, nua, gritando, se arranhando e falando que não é amada por ninguém. Dá para entender que o peso de toda aquela vida, a gente não tem ainda a perspectiva da Jack, mas dá para entender que alguma coisa tá errada ali, só que a gente, enquanto espectador, não sabe, né? E você vai ver a irmã desesperada ali, na verdade, que chega ao ponto de conversar com o marido e pedir para ele, sim, que ele tenha relações com a irmã. O filme vai mostrar que, apesar do choque, né, o Kiefer, o marido da Hillary, o Kiefer, ele fica revoltado com essa sugestão da Hillary e dá a entender que ele fala, é um absurdo, o que você tá querendo fazer? Como assim eu vou dormir com a sua irmã? Aí ela começa a implorar, porque ela teme pela saúde e pela segurança da irmã, que a irmã tá se ferindo, né? Então ela fala, olha, por favor, faça o que ela quer para ver se ela melhora, né? Eu lembro que esse filme eu já assisti algumas vezes e para mim eu fico sempre muito chocada com essa situação, né? Depois tem uns desdobramentos aí sobre o que algumas pessoas falaram sobre isso daí. Então eu li alguns sites sobre essa questão polêmica, eu vou colocar depois. Mas ele, a princípio, se recusa, mas depois ele aceita, né? Então, na verdade, toda aquela estrutura familiar vai ficar totalmente alterada, porque o que acontece? Quando a Jack começa a ficar com o marido da Hillary, é como se, na verdade, ela não gostasse mais que ele chegasse perto da própria esposa. Então você vai vendo, e no filme a Rachel Griffiths tem uma ótima atuação, sabe? O quanto ela vai se apagando, é como se ela fosse uma pessoa antes da Jack chegar na fazenda e outra pessoa quando começa a acontecer esse relacionamento no marido dela com a irmã. E ela vai se afastando e cada vez ficando mais triste, né? Tem um momento que o próprio marido tenta voltar a dormir com ela, só que ela fala que não, que a Jack pode escutar. E sim, a gente vê no filme que a Jack escutou e ela começa a tocar violoncelo alto no meio da noite, tem crianças dormindo. Então toda essa situação, pra gente que é espectador, é interessante como mexe com as nossas emoções, né? Porque a gente fica revoltado com isso daí, fala, nossa, como assim, né? A irmã mais famosa, mais rica, que tinha tudo, voltou para tomar a única coisa que a outra irmã tinha, né? A irmã que foi viver uma vida tranquila e pacata na fazenda. E vamos lembrar também que a Jack, ela cancelou vários compromissos. O marido, inclusive, foi lá na fazenda falar com ela. Claro que ele não sabe essa solicitação de arranjo aí que a Jack quer fazer, né? Mas ele vai lá e fala, pô, eu vou tentar resolver a tua situação, eu tento, os compromissos que você cancelou, eu tento lá conversar com eles, né? Não se preocupe, ela mal quer se aproximar do próprio marido, ela só quer ficar perto do Kiefer e da irmã. E você percebe que ela tá tentando resgatar um sentimento de... É muito estranha essa situação, porque parece, é como se ela quisesse... tudo que está em volta da irmã. Você percebe uma certa dependência emocional da Jack com a Hillary, né? Tanto que quando, pela primeira parte, que é a perspectiva da Hillary, ela fala para a irmã que quer se casar, que vai sair de casa, a Jack implora para ela que elas aluguem um apartamento, que elas vão viver juntas e curtir a vida, né? Então
Parece que quando a Hillary casou, é como se a Jack fosse logo atrás, então também vou casar, né? Só que pelo que o filme mostra, né, e como é baseado no livro, né, talvez esse casamento não fosse tão legal, até pelos compromissos dos dois, né? Eu presumo que a Jaqueline tivesse vários compromissos, apesar de eles tocarem várias vezes juntos, né, eles tinham muita agenda, né? Então, eles eram pessoas famosas no meio artístico da música clássica, e isso talvez pesasse muito para ela, porque o filme deixa meio entender também que é como se ela aquele instrumento e aquela vida não fosse aquilo que ela queria, ela não quisesse esse sucesso, né? Que isso foi meio que isso foi escalando com o tempo, e quando ela olhou para trás, ela estava apartada de tudo que ela mais amava, seja a família dela, a mãe, o pai, os irmãos, né? Principalmente a ligação que ela tinha com a Hillary. A questão também desse relacionamento na fazenda, desse trisal, né? Tanto quanto adaptado, afinal de contas, ela apenas está ficando com o marido da irmã. E o marido, o Kiefer, ele vai reparando que a Hillary também, ela não é mais a mesma pessoa, ela tá muito infeliz, ela não participa de mais nenhuma brincadeira com as crianças, ela tá visivelmente muito deprimida, óbvio, né, com essa situação. Então, o que que acontece? Basicamente, lá no momento, eles resolvem parar com isso, né? A Hillary dá a entender que, olha, que a Jack não é muito mais bem-vinda, e essa relação que tá acontecendo precisa parar. E a Jack pega o seu instrumento e vai embora. É aí então que o filme vai ter a perspectiva da Jack. Isso é muito interessante, porque toda essa raiva que a gente sente, porque sim, a gente sente raiva, né? Porque é uma situação muito frustrante, até pela atuação ótima da Rachel Griffiths, né, e da Emily Watson. Você vê que, caramba, né? Como é que pode, né? Não pode realmente acontecer isso. Como é isso? Será que ela vai tomar o marido da Hillary, né? Só que aí quando a gente vai ter a perspectiva da Jack, aí não que a perdoe, né? Mas de certa maneira traz pra gente uma compreensão. Do ponto de vista de Jack, Hillary escolhe uma vida pacata, uma vida simples, em vez da relação que ela tinha com a própria irmã. Não à toa ela depois apresenta ali o futuro marido para a família de uma maneira meio, né, apressada. Ela já está querendo casar, já vai se converter ao judaísmo, uma coisa que surpreende muito os pais da Jack, né? Inclusive a própria Hillary também fala assim: o que você vai se converter? O pai delas tem um comentário engraçado, fala assim: como é que você vai virar judia? Você é loira. E, é claro, o filme todo é permeado, inclusive, pelas apresentações da Jacqueline du Pré, que são apresentações fantásticas, né? Onde ela se movimenta muito, balança aqueles longos cabelos loiros, né? E é tudo menos monótono a apresentação dela. Então ela vai chamando a atenção, não somente pela habilidade que ela tem com o violoncelo, né? Uma grande habilidade, mas também como o jeito apaixonado com que ela se apresenta. Então, pela perspectiva da Hillary, parece que ela está tendo sucesso, sendo muito feliz, fazendo tudo o que ela quer. Já quando a gente vê ao lado da Jack, né, tem uma apresentação que ela foi levar a irmã, acho que é na Rússia. Ela foi obrigada a sair, tipo, no meio da noite para poder ir para um outro lugar, já se apresentar em outro lugar. Mal pôde se despedir da irmã. E ela, com muita ansiedade, ela aguardava o retorno para casa para poder rever a irmã. E aí tem a surpresa, né, quando a Hillary, então, fala para ela que quer se casar. E do ponto de vista da Jack, foi a Hillary que se desfez, né? Que falou assim: você não é grande coisa, né? Quem é você? Você é incapaz de ser amada. Então, é engraçado porque você vê a mesma cena por duas perspectivas diferentes. Você vê que a Jack, aos poucos, ela também vai se fartando de todo aquele sucesso, de toda aquela correria. E muito precocemente, ela vai inclusive apresentando esses problemas de saúde, né? Uma apresentação ao vivo, por exemplo, no final da apresentação, ela não consegue se levantar, né? Ela pede ajuda para o marido que estava ali juntamente com ela se apresentando, e ele que vai ter que levantá-la. E aos poucos, então, ela vai percebendo que ela tem uma condição ali que ainda não foi diagnosticada, né? Que depois vai ser então diagnosticada como esclerose múltipla, né? Durante essa fase, inclusive, da doença, você vê que a Jack, ela vai ficar num apartamento, na verdade uma mansão, né, de uma amiga dela em Londres, né? E quando a Hillary vai visitá-la, né, porque ela acaba sendo internada também, ela debocha, né, um pouco da Hillary, né? Fala assim: ah, essa é a minha irmã,
Uma coisa que ela só sabe ter na vida é filhos, né? A Hillary, inclusive, estava grávida quando foi visitar a Jack no hospital. Ela só presta para isso, para ter filhos, né? E dar risada junto com essa amiga. E a Hillary se sente muito magoada, mas não fala nada. Isso aqui tá no livro que a Hillary escreveu junto com o irmão. E esse diagnóstico de esclerose múltipla é uma coisa muito triste, né, de assistir no filme, porque se você teve momentos maravilhosos onde você viu a Jaqueline Dupré se apresentando, né, até mesmo os registros da vida real, sabe, que ela é uma pessoa esfuziante, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de... O pessoal chama de joie de vivre, né? Aquela alegria de viver, né? Ela brilhava, era uma pessoa que, visivelmente, o lugar onde ela estava era uma fonte de sorrisos, né? Então, é triste, né? Pra caramba você pensar numa pessoa que tão jovem teve esse diagnóstico, né? Aos 28 anos, né? De esclerose múltipla. E é claro, ela acaba afastando a irmã dela de certa maneira, que percebe que ela não faz falta na vida da Jack. Ela continua vivendo a sua vida, né, com a família, as filhas estão crescendo. Enquanto isso, a Jack, você vê um pouco sobre o passado dela, ela passou muito tempo nessas instituições estudando, né? E tem até uma cena no filme fabulosa, onde a família recebe um pacote, né? E eles pensam que são presentes da Jack, né? Olha, a Jack mandou alguma coisa pra gente, mandou um presente, né? E quando eles abrem, são roupas sujas, né? Até roupas de baixo, inclusive, sujas, né? E aí a mãe não fala absolutamente nada, apenas abre o pacote, ela não deve ter aonde lavar roupa lá, e vai lavar a roupa. E aí você vai ter, pela perspectiva da Jack, quando ela está estudando, né, e recebe este pacote de roupa, ela recebe com desespero, né? Ela abre na frente do recepcionista e cheira e mostra para ele, esse aqui é o cheiro do sabão da casa da minha mãe, né? Então você vê que o sucesso e essa cadeia de eventos dela ter, na verdade, começado a se apresentar, ter feito muito sucesso e cada vez ter que ir para cada vez mais instituições para ter que estudar, para se aprimorar, para se apresentar, está cada vez mais longe da família dela, que no fundo, na verdade, é o que ela mais queria, né? E mesmo com o casamento com o marido também, ela continua afastada da família, porque eles vivem em outro lugar, né? Vivem viajando o mundo inteiro para se apresentar. Então, dessa juventude da Jack, aonde ela está longe da Hillary, e quando ela retorna, ela repara que a Hillary resolveu viver a vida dela, e ela depois, então, nesse ponto onde ela vai tentar, né, se infiltrar na vida familiar da Hillary, você acaba até compreendendo pelo desespero que ela tem, a saudade, né, a falta que ela sente da própria irmã, né, que era a melhor amiga dela, que era a pessoa na qual, na verdade, ela se espelhava e ela admirava, quisesse estar ao lado da irmã, que nada que aconteceu com ela, pela perspectiva do filme, recordando de novo, é o que ela queria, né? Tanto que os violoncelos, que são caríssimos e muito famosos, falam para ela assim, olha, você não pode deixar esse instrumento aqui no local onde tem variações de temperatura, tipo você deixar no frio e depois no calor. Para ela, como se aquele instrumento fosse o vilão da história. Tem uma hora que ela coloca o instrumento para fora, onde tá, sei lá, tá nevando, está frio, e depois bota para dentro do quarto, né? Então ela é como se ela quisesse destruir aquele instrumento, que na verdade é representação de tudo que ela não queria, né? Que é o afastamento dela da família e da irmã. Enquanto a Jack vai sendo cuidada, né? Porque aí a doença vai evoluindo e cada vez vai piorando, infelizmente. Ela primeiro vai ficando em Londres, né? Ela consegue se locomover muito lentamente. Vai receber ainda a visita da família, claro, a família vai visitá-la, ver como ela está. E ela trata a família um pouco mal, né? Tem um momento que acho que é o pai, que eu lembro é o pai ou é o irmão, pega um docinho que tá na mesa e ela fala assim, larga isso, que isso daí é para as visitas, né? É como se eles não fossem visita, né? Então, eu não sei se isso tem a ver com a doença, eu acho que o pessoal comenta que talvez tenha uma relação também com a doença, que a pessoa vai ficando cada vez mais nervosa, né, vai ficando nervosa devido à doença, né? O que traz, né, mentalmente essa doença, esclerose múltipla, fora a questão física, né, de locomoção, eu não sei, né?
Mas realmente o filme mostra que a doença vai progredindo muito rapidamente, ao ponto que mesmo no começo, você vê que o marido dela, o Danny, no começo ajudava a fazer fisioterapia, que era um momento até deles de amor, de afeto, que ele fazia aquilo com carinho. Mas aí mais pra frente ele vai continuando com a carreira dele, vai continuar viajando. Tem uma hora que ele fala pra ela, por exemplo, assim, que ele vai ficar num outro país por um tempo, dando aulas, que na verdade ele precisa, isso é bom pra eles, né? Que aí eles não precisam mudar o estilo de vida, né? Vão continuar pessoas com grana. Só que ela vai ficar sozinha, com as cuidadoras, né? Com pessoas, não é nem com a família, né? São com pessoas que estão cuidando dela. Tem um momento no filme que é muito triste também, quando ele liga pra ela, porque ele sempre liga, mesmo não estando presente, e ela tenta tocar, né? E mostra pra ele, só que não tá saindo quase som nenhum ali, né? E ela mal tá conseguindo se mover. O filme é muito triste, ele termina muito melancólico, sabe? Porque a doença dela vai evoluindo muito rapidamente, muito rapidamente. E tem um momento que no filme, o filme não foca nisso daí. Ele joga essa questão pro espectador. Parece que o marido da Jack já tá com uma outra mulher. Aparentemente tem um bebê chorando ao fundo, né? Então ela percebe que tem alguma coisa estranha ali, ela no telefone conversando com ele. Percebe, ele também, né, dá a entender que parece que a relação deles não é mais a mesma coisa. Para tudo aí! Aqui é a Angélica do Futuro editando esse vídeo. E eu quero aqui aproveitar esse momento, esse ponto aqui onde eu falo que não se sabe nada, né, e tal. Será que ele estava traindo, né? Aí eu acessei aqui na versão inglesa do Telegraph uma matéria que diz assim: meu caso, o título, acho que Jack não sabia. A matéria de 2004, né? Hoje em dia o Daniel Barenboim, ele tá bem doente, né? Parece que tá com uma condição, inclusive, degenerativa, né? E ele é encontrado aqui por um jornalista desse jornal e ele comenta sobre isso, né? Ele fala algumas coisas curiosas. Primeiramente, ele assume que sim, que enquanto ele estava longe da Jacqueline du Pré, ele realmente se envolveu com uma outra mulher, que inclusive é a esposa dele hoje em dia, né? Ele fala que ele havia se apaixonado por uma outra mulher na França, a Helena Bashkirova, e ele é casado com ela desde 88, né? Já tem filhos, netos e tal. E ele fala que sim, que inclusive ele tinha filhos, né? Então o filme ele coloca essa questão aqui de maneira muito delicada, mas ele assume nessa entrevista aqui, tá? Que eu tô acessando aqui nesse momento, onde ele fala que sim, que ele se apaixonou por uma outra mulher, mas tem muitas fotos aí dele ainda voltando para a esposa, que ele, na verdade, ele manteve esse caso por muito tempo, né? Até porque ele justifica o comportamento dele falando que aconteceu, né? Que foram 17 anos, né? Que ela foi ficar doente, a Jacqueline du Pré muito jovem, né? Então, na verdade, ele acabou vivendo com uma outra mulher, teve filhos e depois... E ele fala coisa curiosa aqui também. Ele fala que a mídia inglesa, né, que é famosa pelos seus jornais sensacionalistas, né, que foi generosa com ele. O jornalista fala assim: como assim a mídia foi generosa com você? Na verdade, a mídia estava sendo generosa com a Jacqueline du Pré, né, porque ela estava viva, né? Então ela era muito querida. E eles não queriam trazer mais esse dano para ela, né? De ela saber do caso do marido, né? O pessoal evoca aqui no filme que talvez ela soubesse, né? Então fica aqui uma curiosidade aqui durante a edição. Conforme a doença vai avançando, a Jack acaba ficando totalmente paralisada e depois ela acaba ficando surda, muda. E ela tá numa situação muito triste, né? E numa dessas visitas, já pro final do filme, você vê que a Hilary e o irmão, o Pierce, foram visitá-la, né? Porque ela tá em péssimas condições e é uma cena que também mostra muito como é que é isso, né? O sucesso, né? O quanto você talvez ache que tem amigos que estão te entendendo ali, eles estão talvez ali só... próximos de você, porque são pessoas que se conhecem e tal. Porque assim, quando a Hilary chega com o Pierce na casa da Jack para poder visitá-la, a casa tá cheia de gente. É uma festa, né? Parece uma festa, é uma casa cheia de gente, tá tocando música e tal. Parece que tá tudo bem, tá tudo incrível. Só que a Jack tá no quarto
quando a Hillary chega no quarto, a Jack tá no quarto, se tremendo, tá tendo convulsões. Inclusive o marido tá falando que estão há dias tentando dar para ela algum líquido, algum alimento, ela não tá comendo. Ele fala para ela assim, olha, eu não tô conseguindo fazer ela comer. Ou seja, a mulher tá ali numa casa de uma pessoa doente, seriamente doente, né? Só que na sala tá cheio de gente, né? Parece que é uma festa enorme, né? Isso aí me trouxe muita tristeza, sabe? Você perceber que às vezes aquelas pessoas que estão ali orbitando ali em torno de você, não que tenha que ser uma coisa triste, uma coisa dramática, ficar todo mundo assim, mas é uma casa de alguém doente que precisa, na verdade, de carinho, de afeto e talvez das pessoas mais próximas dela, não de uma festa, né? Mas parece que nesse mundo que a Jack vive com o marido, é assim, entendeu? É gente famosa que, né? É gente famosa que se conhece, que curte festa e tal. Então a gente não sabe, na verdade, o que a Jack podia estar pensando naquele momento. Mas quando a irmã pede licença para o marido da Jack e fala assim, deixa eu tentar, né? E aí ela tá se tremendo bastante. Nossa, a Emily Watts, a atuação dela nesse filme é digna de Oscar. Ela tá se tremendo bastante. Ela fica ali, abraça a irmã. E aí ela começa ali a conversar com a irmã. Começa, inclusive, a cantar para a irmã. Tem uma coisa que a Jack faz, né? Que quando ela tá irritada, ela faz um barulho com a boca, né? E aí tem um momento que ela tenta dar o líquido ali na boca da irmã. A irmã também faz esse barulho. Ela até brinca, fala, tá vendo? Eu sei que você tá aí, né? Você fez a mesma coisa que você faz quando você tá fazendo malcriação, né? E aí, surpreendentemente, essa cena é muito linda. Surpreendentemente, a Jack para de convulsionar. Né? A gente não sabe se ela parou porque ela sentiu paz, porque a irmã tá do lado dela ali, ou se ela parou e ela consegue alimentar a irmã, dar o líquido ali para a irmã. Você não sabe o que é, se é água, porque afinal ela deve estar desidratada, se ela não para de se tremer, né? E as pessoas não conseguem dar nada para ela beber. Ela mostra ali que ela fez a visita, é como se ela tivesse feito as pazes com a irmã dela. Né? E quando ela tá voltando para casa com o irmão, com o Pierce, né? Que o Pierce nesse filme, gente, ele é bem quase um acessório, né? Não mostra muito a perspectiva dele, o que ele pensa das coisas. É meio aquele filho brincalhão, né? E tal. O foco ali mesmo é na história da Hillary e da Jack, né? Mas quando eles estão voltando de carro, né? Nessa noite que ela conseguiu visitar a irmã, que ela ficou sabendo, né? Já sai nos jornais, né? Que ela tá muito doente, né? E tudo. Quando eles estão voltando, aí ela escuta no rádio do carro que a irmã faleceu, né? Que Jacqueline du Pré, a grande violoncelista inglesa, faleceu, e ela desce do carro e chora, né? Se desespera e grita, né? Aquela foi a última vez que ela conseguiu ver a irmã dela, sabe? Então, dá muita tristeza. Você tem a perspectiva da Jack, você entende a absurda solidão que ela tem, a frustração, né? E eu fico pensando, né? A gente assistindo fica pensando, por que será que ela não pegou e falou assim, olha, eu não quero nada disso, né? Eu sei que é meio né? Mas eu não quero nada disso, eu quero voltar para perto ali da minha família, vou morar perto da minha irmã e tal. Então parece que ela foi fazendo algumas escolhas e ela não queria voltar. Ela não queria voltar. É como se o sucesso também, de certa maneira, embriagasse, né, a pessoa, ao ponto que a pessoa negasse seus instintos mais simples, né, esse instinto sendo estar com a família, próximo de quem te ama, uma vida muito mais simples, né? Você tem essa despedida aqui, essa tristeza final, né? Referente a Jack. E o retorno à primeira cena do filme, né? Porque é uma coisa meio misteriosa, né? No começo do filme, quando elas estão brincando, estão crianças ali, você vê que tem uma mulher ao longe ali, perto da onde está quebrando a água. E a Jack vai lá falar com essa mulher, né? E aí, quando agora a gente tem essa cena novamente, você vê que essa mulher é a própria Jack adulta, que sussurra no ouvido da jovem Jack e vai ficar tudo bem. Tanto que é por isso que quando a Hillary pergunta para ela, o que ela falou para você? Aí a Jack fala, não, que vai ficar tudo bem. É isso, né? É a história de uma vida de uma pessoa brilhante, né? Que infelizmente se foi muito cedo, né? Porque mesmo ela tendo falecido aos 40 anos, né?
ela foi ter a doença muito cedo, aos 28 anos, que eu penso assim que é o início, né, da vida. Imagina, alguém que começou tão jovem a estudar, é brilhante, né, e acaba tendo uma doença debilitante, né, e, né, nesse sentido. É um filme belíssimo, assim, que eu acho que é um filme que todo mundo precisaria assistir. E o melhor, gente, é que tá no YouTube aqui, tem uma versão inclusive dublada aqui no YouTube. Eu não vi esse filme nos streamings, mas aqui no YouTube tem versão dublada para você. Claro, eu prefiro assistir a versão legendada, tá? Tanto que se tiver aqui uma versão legendada, eu até coloco lá no site para vocês acessarem a versão legendada. Vocês sabem quanto a gente gosta de procurar coisas no OkRU, né? Então eu procuro lá para vocês, mas é um filme fantástico, né? E é isso, esse aqui é Hilary and Jack. Eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre o que o pessoal comenta e que eu li também em alguns sites referente ao que as pessoas, os amigos que conheceram pessoalmente, tanto a Hilary como a Jack, né, enquanto estava em vida, claro, falavam sobre a Hilary, né? O pessoal comenta que toda essa polêmica, né? Eu não vou falar o nome, são grandes maestros aí, músicos muito famosos, né? Que na verdade a Hilary, ela era de uma espécie de culto, não sei se é culto, um religioso que fazia essa espécie de troca, tinha essa espécie de troca entre parceiros, né? Que por isso que a Jack acabou se envolvendo com o marido da Hilary, e isso tá na base da fofoca, né? Porque é claro que no livro não tem absolutamente nada disso, e a própria Hilary, inclusive o Pierce, também não comentam nada sobre isso, né? Mas que diz que ela vivia, na verdade, numa comunidade religiosa, que era um outro tipo de viver e tal, que na verdade não é bem isso, assim, que a Jack chegou lá e pediu para dormir com o marido dela. Então isso vai ficando aqui na base de, né, da especulação. A gente não sabe, né? A gente não teve, infelizmente, o que a Jack pensava, né? É mais o que as pessoas falavam, né? Não é à toa que quem a conheceu fala, nossa, isso é uma mácula na história dela, porque parece que é maior do que a carreira dela, que foi uma carreira brilhante, né? Tanto que ela, esse concerto dela de Elgar é considerado um dos maiores concertos desse maestro, né? Então é fantástico, assim. E se você realmente tiver oportunidade, tiver curiosidade, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, procure até aqui no YouTube, alguns canais tem biografia da Jacqueline du Pré, né, documentários. Na verdade, tem bastante material para conhecer ela em vida, esfuziante, tocando, né, a profunda simpatia que ela era, uma pessoa extremamente simpática, né? Então, eu acho que dá para deixar isso daqui enquanto, né, uma recomendação, né, que uma cinebiografia, ela não tenha, talvez, a obrigação dela ser a mais profunda verdade, até porque a verdade é um conjunto de perspectivas, né? Às vezes o que é verdade para uma pessoa, a outra pessoa tem outra concepção, né, do que é a verdade. A verdade é um assunto muito discutido, né? E é claro que não é uma cinebiografia que vai contar toda a verdade pra gente. Mas enquanto filme, eu acho Hilary and Jack um dos filmes que eu nunca esqueci. Eu lembro que eu cheguei a pegar na época em VHS, depois eu peguei em DVD. Agora, para poder gravar, assistir novamente, me emocionei novamente, né? Então eu quero saber de você, né? Agora, o que você acha, se você conhece este filme. Caso você não conheça, como eu falei, ele está aqui no YouTube, né? Fácil para poder assistir, para você poder conhecer. Espero que você tenha gostado aqui eu não contei todos os detalhes mínimos do filme, até para poder deixar para você a tua impressão, né, quando você for assistir. Mas depois que você assistir, eu gostaria que você viesse aqui nos comentários e contasse para mim o que você acha desse lindo filme Hilary and Jack, tá certo? No mais, eu quero agradecer, muito obrigada por estar comigo até o final deste vídeo. Se você puder, aperte aí esse botão de hype, se estiver disponível, né? Às vezes no celular, você correndo aqui por baixo, aparece hypar vídeo, que o pessoal comenta que ajuda bastante, né? As outras pessoas também conhecerem, né, o canal. Nosso canal é um canal pequeno, mas ele vem crescendo de maneira orgânica.
Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz, tá? Nosso site e nosso podcast é um podcast bem antigo, eu acho que já falei em algumas ocasiões sobre ele. A gente criou o nosso podcast em 2009, então a gente já tem mais de 15 anos de podcast. A gente gosta muito de cinema. Se você procurar a gente lá no Spotify, como Cineclube da Masmorra, você vai ver que vai ter filmografias de diretores. Nossa, tem muito assunto assim, porque a gente gosta de pesquisar cinema. Então a gente procura trazer cinema de diversas partes do mundo, de diversas temáticas. Então fica aqui o convite, né, para além desse vídeo, de você vir conhecer o nosso podcast, tá? O Cineclube da Masmorra, antigo Masmorra Cast. Você nos encontra também com esse nome, não tem problema. Eu deixo aqui abaixo na descrição também. Por sinal, também deixo o link para poder assistir o filme, tá certo? Se você puder, nos apoie financeiramente. O seu apoio é o que faz com que a gente consiga gravar esses vídeos, ter um bom microfone, uma boa webcam. Então, todo esse aparato, né, que é você sentar e gravar um vídeo, que não é uma coisa que eu tenho ainda muita prática, mas eu tô tentando aos poucos, né, adquirir uma certa prática nisso. Quero saber se você recomenda alguns filmes aqui também, eu acho que vale a pena. Eu gosto muito desses filmes, eu até brinco, né, que é da Videoteca da Folha, né, mas tem tanto filme bom. Eu gosto muito de vários filmes assim, que fizeram sucesso nos anos 90, nos anos 2000. É claro, os clássicos a gente também trata, tanto que o nosso podcast tem só o projeto de clássicos. Recentemente até republiquei aqui um vídeo sobre a Aurora, do F.W. Murnau. Então fica aqui o convite para você conhecer nosso trabalho, nos apoiar financeiramente, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nós temos um projeto mensal no Apoia-se, que é onde você pode, com o seu cartão, né, você doar para a gente mensalmente um valor, né? 10, 20 reais, isso aí ajuda muito, gente. Parece que é pouco, né? Mas o fato de várias pessoas estarem ajudando já faz com que no final do mês a gente consiga bancar algumas contas e bancar também gadgets que a gente precisa usar para poder fazer gravações, tá certo? Doe, porque isso ajuda que pequenos produtores como nós consigamos continuar fazendo, né, vídeos, podcasts, lives. Obrigada de coração, um beijo grande, até a próxima.